Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje nós vamos falar sobre trapézios. Então, vamos conhecer? Olha só, trapézio. Observe os quadriláteros das figuras seguintes. Eles apresentam apenas dois lados paralelos, tá? Então, qual que seriam esses lados paralelos? Esses dois aqui, ó. Eles não se encontram, né? Se a gente prolongar eles aqui, ó, eles não vão se encontrar, tá? E nessa outra figura nós temos que esse aqui é os lados paralelos, né? Eles não vão se encontrar. Beleza? Quadriláteros com essa característica são chamados de trapézio. Então, se ele tem quatro lados, é um quadrilátero e tem aí dois lados paralelos, né? A gente pode dizer que ele é um trapézio. Os lados paralelos são bases do trapézio. Ou seja, aqui a gente tem a base menor, base maior e base menor, né? Como está falando aqui nas legendas, né? Eu vou explicar essas legendas aqui para você. Olha só, AB 2 barra CD significa que são lados paralelos. AB é a base maior e CD é a base menor. PSQR, duas barras, ó, PSQR significa que eles são paralelos. PS é a base maior, QR é a base menor. Beleza? A distância entre as bases é a medida da altura do trapézio. Então, ó, distância da base menor para a base maior é a altura do trapézio, né? Vamos aí falando sobre esses elementos para depois a gente ter facilidade nos exercícios. Entre os trapézios, devemos destacar dois casos particulares. O trapézio retângulo, que está aí embaixo na imagem, é o trapézio no qual um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Ou seja, esse lado AD aqui, ó, que não é paralelo ao lado CB, porque se a gente fizer aqui um prolongamento, eles vão se tocar, né? E aí, se eles se encontram, eles não são paralelos, né? Paralelo aqui vai ser as bases. Ele está dizendo o quê? Que esse lado não paralelo, ele vai formar esse ângulo de 90, né? Um encontro aqui, ó, de 90 graus com os lados da base. Então, se isso acontecer, ele é um trapézio retângulo. E outro que a gente tem que destacar é o trapézio isósceles. É o trapézio no qual os lados não paralelos são congruentes, ou seja, esses lados aqui, eles são iguais, né? Aqui, ó, na legenda, PS congruente a QR, beleza? Então, quando isso acontecer, a gente vai ter esse caso particular de trapézio, que é o trapézio isósceles, dois lados aí congruentes. Vamos apresentar duas propriedades dos trapézios isósceles. A primeira propriedade. Em um trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Ou seja, esses ângulos que têm a mesma cor, os ângulos da mesma base, eles têm medidas iguais, né? Então, ó, representado aqui que esse ângulo A é congruente ao ângulo B e que o ângulo C é congruente ao ângulo D. A segunda propriedade. Em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. Ou seja, ó, esse diagonal é igual a essa diagonal, né? Essa reta aqui é igual a essa outra reta. É outra propriedade do trapézio isósceles. Base média de um trapézio. Os segmentos cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos, né? Lembrando aqui, ó, os lados não paralelos. E se aqui for a metade de cada lado, você ligar um ponto ao outro, nós temos aí o que é chamado de base média do trapézio. A base média do trapézio é um segmento paralelo às duas bases do trapézio. Você observa que, ó, M é o ponto médio desse lado AD, N o ponto médio do lado BC e MN a base média do trapézio. Observa como é que ele está representando aqui nessa legenda. M e N é paralelo à base maior e esse M e N, que é essa linha aqui, ó, ela é paralela à base menor.
beleza? E aí é a base média de um trapézio, basicamente está cortando ele aí ao meio, né, em relação aos lados não paralelos. A medida da base média de um trapézio é igual à metade da soma das medidas da base do trapézio. Ou seja, escrevendo isso em uma relação matemática, nós temos o quê? Que a medida da base média, ela vai ser o comprimento da medida da base maior, mais o comprimento da medida da base menor, que é a base maior, a base menor, soma eles, divide por 2, nós vamos ter o comprimento da base média, né? Bem tranquilo, bem intuitivo isso aqui. Então vamos lá para o nosso exercício de número 1, para fixar essas ideias. Olha só, em um trapézio, 3 de seus ângulos medem 78 graus, 102 graus e 98 graus. Determine a medida do quarto ângulo. Aqui tem o desenho do trapézio para a gente, para ajudar a gente a visualizar essa questão. Então, ele está dizendo para a gente que existe um ângulo aqui de 78, existe um outro ângulo aqui de 98, existe um outro ângulo aqui de 102 e, logicamente, existe um quarto ângulo aqui, olha só, que nós não sabemos a medida, eu vou chamar ele de x. E aí nós vamos descobrir ele. Então, olha só, a soma dos ângulos internos de um trapézio é 360. Por quê? Se você pega um trapézio e corta ele aqui ao meio, por exemplo, você vai ter dois triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu tenho dois triângulos, 180 vezes 2, 360. Portanto, o trapézio, a soma de seus ângulos internos é 360 graus. Tá, professor? Mas como isso vai ajudar a gente a encontrar esse quarto ângulo? Ora, se você somar todos os ângulos, não tem que dar 360? Então, vamos somar todos eles. 78 mais 98 mais 102 mais o ângulo x que eu quero encontrar tem que ser igual a 360. Vamos aí fazer essas somas na tranquilidade. Parece ser mais simples fazer essa soma aqui primeiro. Então, olha só. 102 mais 98, bem tranquilo. 2 mais 98, 10, vai 1. 1 mais 9, 10, vai 1. 200. Então, nós temos aqui 78 mais 200 mais x é igual a 360. Vamos apagar aqui para pegar esse espaço para continuar. Então, 78 mais 200, 278 mais x vai ser igual a 360. Quem está somando, passa no segundo membro subtraindo. 360 menos 278. Portanto, x vai ser o resultado dessa subtração. Vamos fazê-la aqui na tranquilidade. 360 menos 278, que pega emprestado fica 5. 10 menos 8, 2. Pega emprestado, 15 menos 7, 8. 2 menos 2, 0. Portanto, esse quarto ângulo ele tem um valor de 82 graus. Beleza? Então já sabemos aí que o valor de x é 82. Vamos aí para o nosso exercício de número 2. Olha só. No trapézio isósceles, os ângulos da mesma base são congruentes. Nós vimos essa propriedade no início da aula. Se um trapézio isósceles, um dos ângulos mede 74 graus, determine as medidas dos outros 3 ângulos. Então, olha só as informações que ele dá para a gente. Que um deles é 74 e ele quer a medida dos outros 3. E ele fala que é um trapézio isósceles, né? E somente isso.
Então, olha só, se é isósceles, quer dizer que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo. E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, se aqui é 74, logicamente esse aqui também é 74. E aí fica para a gente encontrar os outros dois, né? Ou encontra um e encontra o outro, porque eles são iguais. Um deles a gente já encontrou, que é o próprio 74. Já vou deixar uma parte da resposta aqui. 74. Melhorar esse R aqui, tá? Não ficou muito bom, então, ó, R aqui. 74 graus. Vamos atrás dos outros. Então, eu vou chamar esse aqui de x. Se eles são iguais, esse aqui é x também. Lembra que a soma dos ângulos internos de um trapézio é 360. Então, nós vamos aqui, ó, 74 mais 74 mais x. Somei todos os ângulos, tem que ser igual a 360. 74 mais 74, 148. X mais x, 2x, é igual a 360. 148, nós vamos passar subtraindo. 2x vai ser igual a 360 menos 148. E aí vamos fazer essa subtração. 360 menos 148. Pega emprestado. 10 menos 8, 2. 5 menos 4, 1. 3 menos 1, 2. Portanto, 2x vai ser igual a 212. Esse x que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vamos fazer a divisão de 212 por 2. 2 por 2 baixa 1, certo? 1 por 2 não dá, coloco 0 para poder baixar o 2, baixo o 2. 12 por 2, 6. Portanto, ó, x vai ser 106 graus. E aí, se a gente descobriu um, descobriu o outro, porque eles são iguais. Então, na nossa resposta, nós temos 74, 106 e 106 graus. São o valor dos outros 3 ângulos, beleza? Tranquilo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!